Gente, seguimos falando de economia, mas outro aspecto, a gente vai falar sobre a PEC, o texto definitivo, da chamada PEC do estouro, deve ser apresentado hoje. E a expectativa para a proposta tem mexido com o mercado financeiro. Além do valor de quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, o tempo de liberação desses recursos também preocupa os analistas, já que o governo eleito defende que a PEC não tenha prazo. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Aode Cunha, que é especialista. Aode, muito bom dia, seja bem-vindo ao Live CNN. Bom dia, Marcelo, Jairo, um prazer estar aqui com vocês. Aode, a gente já viu que tem duas propostas paralelas a essa que foi apresentada pelo governo eleito, que fala em 70, 80 bilhões. Seria uma quantidade, na avaliação desses senadores, razoável para cobrir o Auxílio Brasil e outros benefícios sociais ficariam de fora. O que pode ser levado em conta nesse momento, já que o governo eleito quer colocar outros benefícios além do Auxílio Brasil, do Bolsa Família que eles vão chamar, nessa conta? Marcela, me parece que esse montante de 198 bilhões e ainda mais fora do teto, sem regra de reajuste, sem prazo definido, efetivamente é muito e num momento onde o país não tem uma situação fiscal resolvida, longe disso, e isso pode afetar taxa de juros, preço do dólar, acaba afetando a inflação. Não me parece ser o mais razoável. As duas PECs apresentadas, tanto pelo senador Alessandro Vieira, como ontem pelo senador Tasso Gereissati, me parecem mais razoáveis. O senador Alessandro Vieira tira fora do teto, mas limita a 70 bilhões, e a do senador Tasso Gereissati deixa dentro do teto, reajusta, na verdade, o teto, no valor de 70 bilhões, e prorroga, espera essa decisão da nova regra fiscal para o próximo ano. Vale dizer que esses montantes, tanto de 70 e 80 bilhões, eles acomodam tanto o novo patamar do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, de R$600, como também outros gastos adicionais. A ideia de uma compensação para famílias com crianças na primeira infância, esse adicional, um reajuste pequeno para o salário mínimo, a questão da farmácia popular, mas eles não dão aquela licença a mais para todo o Congresso e governo gastar dentro do próprio orçamento de mais de 100 bilhões. Eu acho que é essa discussão que está pegando nesse momento. É o tamanho dessa licença para se gastar a mais. Quando você fala em tamanho, Aode, então a gente pode entender que, na prática, há uma preocupação ou uma avaliação de um tamanho maior ou menor em relação ao risco fiscal? A gente está falando de possibilidade de desarranjo de contas públicas em relação a depender do valor? Eu acho que sim, Jairo. Eu acho que é essa dimensão de responsabilidade nesse momento que é importante. De novo, tanto 70 quanto 80 bilhões acomodam a promessa de campanha de se manter o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família em R$600 e outras promessas que foram feitas. O montante de 198 bilhões, além de fazer isso e além de tirar do teto e sem saber qual vai ser o mecanismo de reajuste nos próximos anos, ele abre um espaço dentro do orçamento de mais de 100 bilhões de reais para despesas que não se sabe exatamente quais serão. Se fala em gastos de infraestrutura, novas obras, mas 200 bilhões a mais agora, neste momento, onde você tem uma desaceleração econômica global, mesmo o crescimento do PIB projetado para o próximo ano é mais baixo, o Brasil vem com déficit primário há muitos anos, gera esse estresse no mercado. E quando a gente fala de estresse no mercado, não é Faria Lima, os bancos, é o fato de que as taxas de juros sobem. Taxas de juros subindo diminui o investimento das empresas, isso gera menos emprego, menos renda, justamente para aqueles que se quer beneficiar mais, que são as famílias de renda mais baixa. Aode, o vice-eleito Geraldo Alckmin chegou a falar que o teto de gastos hoje é mais um problema do que uma solução. De fato, na sua avaliação, é isso? Tem alguma alternativa que deveria ser feita, então, na tomada desse novo governo para que tenha uma âncora fiscal? Qual que poderia ser? Então, o teto de gastos, eu acho que ele funcionou para aquilo que ele foi criado lá em 2016, que era não precisar fazer um ajuste muito duro, porque o Brasil vinha de grandes déficits, uma recessão enorme em 2015 e 2016, e ele botou esse limite de crescimento dos gastos de acordo com a inflação. Ele foi funcionando, mas governo e Congresso foram achando artifícios
para fazer exceções, para tirar algumas despesas do teto, e ele hoje realmente ele não para mais de pé. Né, e principalmente com a promessa do novo patamar do Bolsa Família. Então não funciona mais o teto de gastos, infelizmente, eu acho que foi um bom mecanismo, mas ele não funciona mais. Agora precisa se colocar outra coisa no lugar, você precisa botar algum limite de controle do gasto público, né? Todos os países desenvolvidos, né, que têm boa estabilidade macroeconômica, têm algum tipo de regra fiscal. Hoje se discute, por exemplo, botar um limite para o crescimento da dívida, voltar a ter uma meta de superávit primário. Então é importante avançar nessa discussão e, mais do que isso, né, com a próxima regra, se cumprir essa regra. Hoje, mesmo com o cenário de inflação, juros e câmbio em alta, alguns números indicam também o aumento da previsão do PIB. De que forma que a gente pode entender isso? Porque, em tese, deveria ser o contrário. Então, acho que tem dois momentos. A estimativa final de previsão do PIB para 2022, a gente deve ficar com um crescimento do PIB aí próximo de 3%, que é significativamente maior do que se esperava no início do ano. Por que a gente está com desempenho melhor em 2022? Por diferentes razões. Né? O Banco Central teve que subir muito a taxa de juros, mas subiu antes, então começou a sinalizar que a inflação começaria a cair, teve toda aquela intervenção de ICMS em combustíveis, energia elétrica, mas isso também ajudou. A inflação ainda alta, mas ela começou a cair. Se tem a expectativa de que a taxa de juros poderia começar a cair já no próximo ano. O mercado de trabalho no Brasil reagiu bem, o setor de serviços voltou rápido, a taxa de desemprego começou a cair. Então, para o ano de 2022, nós vamos ter um desempenho melhor. Mas quando nós projetamos o ano de 2023, as projeções são de um crescimento significativamente mais tímido, mais próximo de 1%. Então, eu acho que é essa tensão que é preciso se ter em relação ao próximo ano. Primeiro, precisa ver se o crescimento econômico vai confirmar, para, antes disso, se sair gastando com uma receita, inclusive a receita fiscal, que não existe hoje. Hoje, e agora em relação, né, às reações em que o mercado tem tido quando o presidente eleito Lula critica o teto de gastos, fala no fim do teto de gastos, aí a bolsa cai, enfim, tem toda uma repercussão no mercado. Essa repercussão, ela é imediata porque, enfim, o mercado funciona dessa forma, mas de fato acredita-se que não vai ter responsabilidade fiscal no próximo governo, porque quando a gente fala nesses números, a gente sabe que esses números ainda são uma forma de negociação, você joga lá para cima para tentar um meio termo, né? Eu acho que em alguns momentos, né, talvez o mercado possa ficar mais estressado, né, mais nervoso, num primeiro momento, depois ajusta dependendo da negociação, vem uma sinalização que a PEC vai ser menor, mas o ponto importante é que não adianta só a gente ter uma mensagem no discurso de responsabilidade fiscal. É muito difícil que qualquer político, né, vá falar em responsabilidade fiscal. Todo mundo diz que vai ser responsável fiscalmente. A questão é saber como. E o que o mercado hoje está esperando, eu acho que é um conjunto de ações. Primeiro, qual é que vai ser esse tamanho da licença para gastar, o famoso waiver, né? É 70, 80 ou é 200 bilhões? Isso faz muita diferença. Como é que vai ser isso? É por prazo determinado ou por prazo indeterminado? Depois, se avançar na discussão da regra fiscal e também ter uma sinalização mais clara da equipe econômica. Quem que vai ser a equipe econômica? Ministro da Fazenda, secretário do Tesouro Nacional, secretário de Política Econômica, ministro do Planejamento, que parece que vai ser recriado, o Ministério de Indústria e Comércio, que deve ser recriado. Então, isso também é uma informação importante. Eu acho que quando a gente tiver esse conjunto de informações, deve vir um pouco mais, se espera um pouco mais de tranquilidade no mercado em relação a esses anúncios. Até porque é muito difícil usar como garantia a palavra de uma pessoa, né, que simplesmente pode voltar atrás. Eu acho que esse é um ponto, já, assim, e de novo, né, ninguém vai dizer que vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal, que simplesmente quer gastar mais do que se arrecada, mas é preciso colocar isso, e por que existem as chamadas regras fiscais? Para isso não depender de uma boa vontade do momento, do humor do Congresso, de um governo, de um eleito, para que a sociedade, não é o mercado, não é a farinha, é que a sociedade entenda qual é o padrão de gastos e como que o governo financia esses gastos. Se ele quer gastar mais, ele precisa mostrar, eu vou cortar de outros lugares, eu vou aumentar impostos,
Se o governo simplesmente indica por ações que ele vai sair gastando crescentemente mais, sem dizer como, aí se tem essa reação, né? Dólar sobe, taxa de juros sobe. Isso é ruim para a economia como um todo, inclusive para o governo também. Muito bem, a gente conversou com o especialista CNN em economia, Aodi Cunha. Muito bom ter esse panorama que você trouxe aqui para a gente. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado, um bom dia a todos.